A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Espere pelo teu momento. Vou contar uma historinha para você, como ilustração desta mensagem. A dona Girafa estava prenha, preste a dar à luz. Não sabia ela que teria uma girafinha, que seria sua companheira. E ao nascer, nasceu uma bela girafinha. E com poucos dias ela já estava andando alegre e saltitante pela floresta. E um dia, a dona Girafa foi comer daquela árvore que mais ela gostava. Então a dona Girafa levou a girafinha com ela. E as duas pareciam um grude, sempre andando juntas. A dona Girafa amava a girafinha. E a girafinha, ao ver a sua mãe comendo os brotos da árvore lá no alto, e ela ficava pulando, tentando alcançar os brotos que sua mãe estava comendo. E a sua mãe, ao ver a girafinha querendo comer do broto, a dona Girafa falou: "Ah, minha filhinha, ainda não é o seu tempo de você comer aqui com a mamãe. Mas logo, logo você vai crescer, vai ficar uma bela girafa. E assim como a mamãe, você vai comer aqui do alto. Por enquanto você fica aí por baixo mesmo, comendo o que você pode. Mas lembre-se que a mamãe disse, você vai crescer e vai comer esses brotos lá no alto. E daqui do alto, você vai avistar o horizonte. Ninguém alcança tão alto como você. Assim você vai ser que nem a mamãe. Daqui de cima eu posso ver quando vem o leão. E eu estou aqui para te proteger. Mas chegará uma hora que você não vai precisar de mim, porque você mesma vai saber se proteger. Porque você vai ser tão alta como a mamãe." Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala do tratamento de Deus com Israel. Israel era pequenino, uma pequena família, promessa que Deus fez para Abraão, e passou para Isaac, passou para Jacó. Jacó teve uma grande família, e foi lá no Egito que esta família se tornou nação, de tão grande que ficou. No profeta Oséias, diz, lá no capítulo 11, versículo 1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei.
porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Comecei a falar sobre a dona Girafa. Deus sempre esteve perto com Israel e disse para Israel: Israel, esteja próximo a mim. E ele diz aqui que Israel era menino lá no Egito, quando ele chamou. E diz a palavra de Deus que Deus amou Israel lá no Egito. Israel lá se contaminou com os deuses do Egito. É por isso que eles fizeram o bezerro de ouro, porque já estavam acostumados. Mas havia remanescentes fiéis em Israel. Deus tratou Israel como menino. Por quê? Porque Israel não tinha amadurecido no conhecimento do seu Deus. Sabe? A dona girafa sabe do perigo que a girafinha passa. Por isso ela está sempre por perto, protegendo a sua filhinha. Mas logo, logo ela vai crescer e vai ter um coice tão forte que os leões vão temer. Mas enquanto isso não acontece, a dona girafa está por perto. Quando Deus esteve por perto em Israel, quando Israel começou a conhecer o seu Deus, quando foi que Israel começou a conhecer seu Deus? Quando Deus deu para eles suas leis, que eles deveriam observar, obedecer, para que fosse tudo bem. Deus deu as suas ordens, as suas lições. Deus deu um pastor para Israel, o profeta Moisés, e ensinou sua lei. Então Deus estava falando com Israel: olha, Israel, eu quero que você esteja perto de mim. Enquanto você me obedece, eu estarei por perto. Mas Israel logo esquecia. Sabe? Israel achava que já era grande, quis um rei, não queria ficar sob o jugo de Deus, queria ser como as outras nações, e Deus concedeu um rei a Israel. Não era essa a intenção de Deus, isso não estava no coração de Deus, mas Deus satisfez a vontade de Israel. Sabe? Quando nós queremos uma coisa e Deus não quer, e a gente insiste com aquilo e Deus te dá, e você vai pagar caro por causa disso. Por isso que é bom esperar pela vontade de Deus. Ora, será que a girafinha deixará sua mãe e fugirá enquanto é pequena? De maneira nenhuma. A dona girafinha vai ficar dentro de casa com a sua mamãe, guardando ela, até que vai chegar a hora que ela vai poder sair. Israel esteve com Deus muito tempo no deserto. E no deserto, Deus fez a seleção daqueles que entrariam em Canaã, daqueles que obedeceriam a Deus. Então, Deus teve que esperar o tempo passar, até que Israel amadurecesse. Aleluia! Então Deus deu rei a Israel. Israel passou a ser igual às outras nações, mas Samuel sabia que Deus não queria aquilo. Deus queria ser o seu guia.
Hoje, o Espírito de Deus é o nosso guia, que Deus tem nos dado. Ele espera que nós sempre procuramos ouvir o Espírito de Deus. Se nós ouvirmos o Espírito de Deus, tudo vai dar certo. Isto eu aprendi. E nada vai dar errado para mim. Porque eu sei esperar pela aprovação de Deus. Eu já não me acho como aquela girafinha. Hoje eu já sou grande. Eu já sou a dona girafa que olho lá de cima. Porque os meus olhos são os olhos de Deus. E eu falo para Deus: o que o Senhor me diz? O que o Senhor acha disso? E Deus me fala: eu acho que você tem que esperar. Eu acho que você tem que esperar o momento certo, a hora certa. Por que esta comunhão que eu tenho com Deus? Hein? Por quê? Porque eu sempre obedeci a sua palavra. Eu aprendi que obedecendo a sua palavra, eu ia amadurecer, ia chegar a uma altura o suficiente para estar mais perto com Deus. Deus não dá suas obrigações a uma criança. Deus dá suas obrigações a quem amadureceu em Cristo. Aleluia! Mas aquela girafinha sabe que se ela desgarrar de sua mãe, ela vai correr perigo. Por isso ela está sempre perto da mamãe. E a mamãe tem um coice forte. O nosso Deus é poderoso. Enquanto nós estamos perto dele, nós não corremos perigo. Perto dele significa obedecer à sua vontade. Bom, versículo 10. Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos tremerão, tremendo virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos os do Egito, e como pombas os da terra da Síria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Então Deus disse que nunca mais Israel voltaria para a escravidão do Egito, mas disse que na Assíria eles se tornariam escravos. Isto aconteceu. Mas chegaria uma hora, antes disso tudo acontecer, que Deus deu a terra prometida para Israel. Sabe? Deus tem sempre algo bom para aqueles que ficam até o fim esperando pela vontade do Senhor. Você está esperando ser uma grande e bela girafa? Você está? Saiba que a hora para você já está chegando. Olha o aviso de Deus. Você lembra? Você lembra? Você vai se lembrar da historinha da girafa. E eu digo para você, você já é uma grande girafa, uma bela girafa. E a hora de Deus para você está chegando. Deus te fez esperar. E o momento certo já está se aproximando. Se aperceba disso. Não saia de perto da mamãe girafa. Mesmo que você esteja já grande, vendo ao alto. Deus espera que nós cresçamos na fé, mas nunca saiamos da submissão a Ele. Ficando próximo dEle, você não vai correr perigo. Espere o teu momento, porque quando o teu momento chegar, você vai saber. Quando o momento de Deus chegou para Israel, ele o soube. O momento de Deus para Israel foi quando Deus levou Moisés lá e fez grandes sinais, com operação de maravilhas, e arrancou Israel do Egito. O seu momento também virá e você vai dizer: este é o grande milagre de Deus. Obrigado, Senhor.
Então, fique esperto. Não saia de perto de Deus. Faça como a girafinha, fica próximo à mamãe girafa. Não saia de perto de Deus, porque o seu momento já está próximo. Espere o teu momento.